Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal ah, Ray Trades Resume, né? Ou seja, seria o recap dos meus trades de hoje. E como vocês sabem, esses vídeos são simplesmente para fazer como meu recap, né? Ou seja, seria a minha oportunidade de praticamente revisar os meus trades, ver o que eu fiz correto, onde foi que eu cometi erros para poder melhorar no próximo dia, que esse é o ponto, né? Então eu decidi abrir esses vídeos para que fique público e a partir daí vocês podem aproveitar, podem tomar, aprender também e mandar questões, perguntas dessa forma, ok? Pessoal, hoje realmente foi um dia maravilhoso. Hoje realmente o mercado estava, como a gente fala, um ATM, né? Uma máquina de dinheiro. Hoje não foi só eu, não foi nada especial, mas eu acho que todo mundo que está no mercado hoje fez muito dinheiro. Porque, sinceramente, hoje você não precisa fazer nada. Abriu o mercado, você comprou e deixa e fecha no final do dia. Foi exatamente o que eu fiz. E a gente tem umas posições abertas ainda, né? Eu vou mostrar a vocês. Então, hoje o meu dia, deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês aqui, sem mostrar o número da minha conta. Nada disso, mas de uma certa maneira, aqui tá. Aqui você vê que eu fiz o login agora aqui, né? Isso aqui não é screenshot, não é nada. Aqui são os fios, e aqui é minha conta. Hoje, somente hoje na minha conta, eu fiz 14,75%. E você vê que aqui tem umas posições que está aberta aqui. É por isso que esse número tá mudando, ok? Um dia, né? Então, muito bom, foi um dia muito bom hoje para todo mundo que praticamente participou do mercado hoje, ok? Então, vamos lá para o meu trade rápido aqui, a gente vai um por um, mostrar a vocês minha técnica, como eu fiz, e por aí a gente vai pegando um por um, ok? Primeiro de tudo aqui o que a gente tem é o Chipotle, né? O Chipotle fez um... Vamos aqui. Chipotle fez um... hoje ele fez o earnings, né? Hoje foi o dia que ele anunciou. Daqui, se você ver, foi o dia que ele anunciou na noite passada. O relatório de balanço deles, né? Que é o earnings, né? E foi muito bom, o mercado gostou, tudo isso. Então ele fez um gap up a noite passada. Então isso aqui é um trade muito simples, né? Na verdade, eu cometi um erro aqui porque eu fiz um chase. O que é um chase? É você realmente comprar muito atrasado, né? Aqui tá o trade, deixa eu mostrar pra você. O trade tá aqui. Esse aqui é o 30 minutos. Quebrou, quebrou esse nível aqui, ó. É o pre-market high, que é o nível do pre-market. Quebrou aqui, você entra, seria 37, seria a sua entrada, ok? Eu entrei um pouco atrasado, porque tinha que ser aqui, né? Começar aqui por causa aqui tá o buyer, né? Ele veio e deu suporte nesse nível aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo esse mesmo nível aqui? Esse mesmo nível que vai aqui, ok? Então o buyer veio e levou a estoque. De qualquer maneira, eu acho que entrei aqui quase 38, porque eu tava ocupado vendo outro trade. E eu consegui puxar aqui do 37 a 37,80, eu acho, até o 39. Então, $1,50 aqui, eu tirei a, a metade da posição, coloquei meu stop no break-even, meu stop não tá break-even, e agora o estoque está aqui. Possivelmente vai fazer um gap up tomorrow, ela vai fazer um gap up e vai continuar. E aí eu vou começar a prestar atenção nos níveis que seria onde é que eu vou tirar o meu profit. Você vê aqui que ela tá tendo problema nesse nível. Deixa eu mostrar vocês aqui onde é que ela tá tendo problema. Que era esperado, né? Por isso que eu tirei. E também porque isso é um day trade, né? Não é swing. Então aqui tá. Tem que limpar esse 39, essa área de 39. Uma vez que limpou isso, o próximo
próxima parada seria aqui. Tá vendo o nível? Possivelmente onde eu vou tirar o meu profit, ok? Aqui tá a próxima parada, nesse nível. Você vê aqui que foi uma venda muito forte aqui. Então, praticamente isso aqui, ó, ele vai aqui e vai fazer uma rejeição nesse nível. Mas a gente tem que esperar chegar e quando chegar o dia, a gente toma essa decisão. Mas aí tá o Chipotle, muito simples. Depois a gente teve o NBs. Eu fiz um trade muito bonito esse também. Muito fácil, muito tranquilo. Esse trade aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui onde foi que eu entrei. Aqui, ok? O que foi que eu vi nesse trade? Aqui, foi isso que eu vi. Ok? Aqui eu só queria mais ou menos uma segurança. Podia ter entrado aqui, mas eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Eu tinha o pre-market high que está aqui, o nível do pre-market. Eu tinha esse dia anterior, a alta do dia anterior. E eu tinha a alta do pre-market high, ou alta do dia anterior. Então, na minha cabeça aqui, eu falei, ó, quando eu limpar todos esses níveis, eu vou tentar um long. Mas de qualquer maneira foi o que eu fiz. Eu entrei, eu ia entrar aqui, mas eu falei, não, vou esperar confirmar. Quando fizer uma confirmação, eu entro aqui, que foi mais ou menos essa entrada aqui que eu fiz. Ok? Então, praticamente minha entrada foi aqui. Aqui, depois eu coloquei um pouco mais aqui em cima e deixei o trade funcionar. Coloquei um pouco mais aqui, né? Então, fiquei um pouco com a minha average ficou aqui, né? E aqui foi um erro, não deveria ter colocado, deveria esperar. Mas eu vi que tinha muito. Olha essas velas aqui de volume, tá vendo? Tinha muito volume, então eu pensei, não tem problema, eu vou adicionar no meu, no meu core, né? Que é a minha entrada principal, e eu tiro lá em cima. E tranquilo, foi um trade mais tranquilo que eu tive. Você vê que não me deu dor de cabeça, foi. Aqui, exatamente aqui, eu tirei, foi mais ou menos 10h30, né? Mais ou menos 10h30. Eu tirei a metade, né? Porque eu entrei aqui. Então estamos falando de 180 a 194, 15, mais ou menos 15 dólares, 15 pontos, né? 15 dólares por share. Eu tirei a metade aqui, depois eu vi que aqui, ó, ele ficou com problema, não conseguiu mais conseguir chegar no, né, desafiar esse high, essa high aqui, essa alta. Então eu vendi mais aqui 2/3 e fiquei com 1/3, ok? Eu tenho 1/3 dessa posição ainda aberta e praticamente ele agora tá fazendo um gap up, tá vendo? Amanhã ele vai acordar aqui em 200. Se passar esse 200 aqui, ele vai para 220. Mas tem que esperar amanhã para saber se a gente consegue esse 200. E se a gente conseguir passar por cima desse 200, aqui tá o próximo desafio, ok? 229, ok, pessoal? Então esse foi o Monebis, foi o trade de hoje, NBIS. E a gente teve esse cara aqui. Esse aqui foi realmente o trade do dia hoje. Super fácil, super tranquilo. Mesma coisa do NBIS, tá vendo? Eu simplesmente para amanhã eu vi esse nível, né? Pre-market high, simplesmente clean, né? A gente fala clean, bem limpo, né? Você vê que ele teve problema aqui, tivemos problema aqui, e ele quebrou aqui com muito volume. O volume dele foi acima 1730, praticamente acima do normal. Então, quando eu vi isso, eu simplesmente deixei fechar a vela, que foi mais ou menos aqui, né? E eu entrei com minha posição, praticamente. E como eu não entrei com uma posição muito grande aqui, porque você sabe, cada share 1.140. Eu comprei só um pouco, mas aí eu fui para esse SMDU e eu fiz a mesma coisa. Esse SMDU é o ETF do SNDK. E aí o resto é história, né? Eu praticamente tirei um pouco aqui, nesse pullback aqui. Quando ele puxou aqui e eu vi que ele não aqui,
exatamente aqui eu vi que ele teve problema para quebrar nesse nível. Aqui tá o nível. Eu vi que ele teve problema, tá vendo? Aí eu tirei outra metade e fiquei com um pouco e agora eu tenho um pouco e ele fez um gap up, né? Então, o mesmo trade, esse aqui foi esse. Será para o mesmo, né? Será para o mesmo, não tem erro. Ok, pessoal? E eu fiz a mesma coisa com o SNDK, ok? Também eu tirei todas as minhas shares aqui porque com SNDK é mais complicado porque toma muito o seu capital e eu não queria ter margem. Esse que é o problema, porque margem tá muito problema agora. Eles estão cobrando muito interesse com margem e com a volatilidade que tá complicado. Então não quero me arriscar. Deixa eu colocar isso aqui no daily para ficar mais claro. Ok, que mais a gente teve aqui? A gente teve GLW, esse aqui também eu fiz uma besteira. A mesma coisa, eu entrei esse GLW aqui, onde foi que eu entrei? Aqui, nessa vela aqui, né? Entrei aqui, coloquei minha parada aqui. Só que eu não tive paciência, porque é, ele me tirou aqui, né? Aqui foi a stop. Depois ele veio outra vez. Ele me tirou aqui outra vez, perdi aqui outra vez stop. Mas aí eu prestei atenção que aqui, ó, você tem um buyer que está sentado aqui. Olha ele aqui. Toda vez que a stock vem aqui, né? Ele compra. Então preste atenção nisso. Então na próxima vez que ele tentou, você vê isso aqui é um algarismo, né? Um algoritmo, né? Se você vê o algoritmo, deixa eu mostrar você o algoritmo. Isso aqui é um algoritmo, deixa eu mostrar você aqui o algoritmo. Control selling, né? Como eles falam, né? Deixa eu botar assim para que você veja melhor. Control, eles falam control seller. Aqui tá o algoritmo, né? Ele puxa, aqui tá o algoritmo de novo, ele puxa, aqui tá o algoritmo de novo, ele puxa, aqui tá o algoritmo de novo, ele puxa. Ele fica fazendo isso até, né, praticamente pegar liquidity, né? Pegar pessoas como me pegou, né? Na verdade, né? Eu fechei aqui. Opa, desculpa, deixa eu tirar isso aqui, só fazer isso menor. Eles me tiraram aqui e me tiraram aqui. Só que aí eu prestei atenção no algoritmos e aí prestei atenção que eles estavam com esse algoritmo. Mira, tá vendo? Então quando eu percebi isso que esse aqui era era como a gente fala, o fundo do canal, né? Do channel, esse é o channel. E eu falei, ok, eu pego ele aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Eu entrei aqui. Consegui recuperar as minhas perdidas daqui, né? E praticamente eu dessa rodada aqui, tirei a metade, esperei aqui e ele ficou muito, não sei, não ficou uma coisa muito clara. Aí eu fechei o resto aqui, nesse candle, fechei o resto aqui e depois quando eu fechei, olha o que aconteceu, exatamente o que eu falei que ia acontecer. Mas a gente aprende, né? Aí tá o seu algoritmo aqui, ó, vender o buyer, o comprador, aqui, 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 né? Então, a gente vai aprendendo também, né? Esse jogo não é fácil, né? Como todos sabemos, trading não é fácil, né? Trading não é fácil, mas aqui, ó, você aprendeu. Uma vez que ele quebrou esse algoritmo, ele praticamente fez um gap, né? Então, aqui tá o gap. E amanhã aparentemente vai fazer um gap up, vai acordar aqui em 140 a 142. Infelizmente eu perdi isso. Deixa eu ver aqui onde eu vendi. Praticamente eu vendi aqui nesse candle 5%. Ai, ai, ai. E eu fiz esse game aqui. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Foi um gap fill, aqui, ó, mira. Um gap fill e eu não sei porque eu não fiquei nesse. O gap fill, aqui é o gap fill. Entendeu? Bem simples, bem fácil, mas eu acho que isso também é importância de ter gerenciamento. Eu tinha muitas posições abertas, eu tinha quatro ou cinco ou seis abertas, então
Eu também fiquei um pouco com medo, né? Essa é a verdade, né? Se eu tivesse uma ou duas posições, não seria tão mal, mas como eu tinha muita posição SNDK, SDU, foi um pouco complicado. E praticamente só foi isso. Aí o resto eu não gosto de falar muito porque é mais options no Spike, o QQ. Eu fiz os dois, Spike e o QQ. Aqui. Deixa eu mostrar pra você meu play do Spy hoje. Deixa eu botar isso no 15 minutos. Na verdade, isso é 15 minutos. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui. O mercado abriu. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O mercado abriu aqui. Deixa eu botar isso branco. Um momento. O mercado abriu aqui. O estoque puxou. Eu não tive tempo de fazer nada aqui. Aí tá o seu algoritmo. Eles fizeram um head aqui, né? Em cima desse algoritmo. Precisava de mais liquidity. Então é exatamente o que eles fizeram. Tinha muitas ordens abertas aqui, na abertura, né? Que não conseguiram preencher porque foi de uma vez. Então, quando eu vi isso, eu estava muito ocupado nas posições do SNDK, Chipotle. Eu praticamente, né, esperei ele fazer o retest desse nível, né? Você vê a importância do pre-market a high e low, né? Alta e baixa. E ele quebrou, mas ele voltou e confirmou o nível, ok? Então eu praticamente esperei, ó, na medida que ele fechar em cima desse nível, veio, confirmou o nível, e eu vou entrar com minha posição e meu stop tá aqui. Foi exatamente o que eu fiz, mais ou menos foi nesse candle, foi minha entrada. Quando eu vi esse, quebrou aqui esse nível, tá vendo? Eu entrei com minha posição, acho que foi aqui, meu stop aqui, e praticamente eu deixei ele rodar porque eu vi que tínhamos buyers e o mercado estava forte, VIX estava caindo. Esse foi um dos maiores motivos que eu entrei por causa do VIX. Deixa eu mostrar para você. Nesse momento o VIX estava realmente vendendo. Foi mais ou menos 12 horas. Cadê 12 horas? Aqui. Aqui, né? Nessa linha aqui. VIX estava vendendo. Então eu praticamente, né? Vi que o VIX rejeitou 19,95, como a gente fala. Então, praticamente, eu só esperei o VIX praticamente quebrar esse nível. Quando ele quebrou esse nível, ele confirmou. E foi por isso que eu não tive nenhum problema de fazer o meu long no... Eu fiz o Spike, o QQ também. Fiz também QQQ. O mesmo play. O QQQ, na verdade, foi um play mais bonito, se você prestar atenção aqui. E o QQ foi um play mais bonito. Não é perfeito, não é perfeito, mas quem tem uma visão boa, eu consigo enxergar coisas, né? Tá aí o seu couple handle em cima do nível 680. Esse setup aqui, eu não me importo se eu faço dinheiro ou não. Se me aparecer 10 vezes, eu faço 10 vezes, porque é um A+ setup, ok? Foi praticamente isso aí e ele tá bem aqui, mais ou menos, ok? Por aqui assim. Então foi mais ou menos isso aí que eu fiz hoje. Eu dei uma olhada, quando eu vi esse flag do Copper Handle, eu simplesmente esperei esse candle, né, que foi mais ou menos aqui. Eu entrei e coloquei meu stop aqui. E praticamente esperei, sinceramente. Eu quase que saí aqui, mas eu falei, não, vou esperar quebrar abaixo desse nível que são essas duas velas aqui. E aí eu reentro se ele segurar aqui, ok?
Mas assim que ele puxou, ele fez isso, você viu aqui, é um asymmetrical triangle, né? Então quando ele quebrou aqui, que é essa vela aqui, aí eu falei, ó, ele vai puxar e realmente foi isso que ele fez. Que eu vendi um pouco aqui, vendi mais um pouco aqui, a metade e o resto eu vendi aqui. Ok? Esse foi o trade do QQQ, mesma coisa do SPY. Deixa eu ver se eu faço aqui um screenshot da minha conta, um screenshot. Mas foi um dia muito puxado hoje também, pra te falar a verdade, muito puxado. Symbol, as minhas entradas com os horários. Aqui não tá todos os trades, pessoal. Mas esse aqui eu acabei de mostrar a vocês, ok? Esse é o que eu acabei de mostrar para vocês. Eu fiz 14% na minha conta. Minha conta geral, ok? Então esse foi o meus trades. Você tá aqui o Tipoli que eu falei. Bem cedo, né? Tipoli, NBs, SGK, GLY, SPY. Por que não tá aqui? Tá na outra plataforma, no... Como se chama? Weibo. Aqui você não vê o SDK e nem o QQQ, porque eu já estava aqui muito alto, não queria entrar em leverage, então coloquei isso no meu Weibo. Eu já falei isso antes, eu faço trade com plataformas diferentes, ok? Então, só para a gente fechar aqui o vídeo para amanhã, o que é que a gente está olhando amanhã aqui, pessoal? Acho que eu já coloquei aqui para amanhã, deixa eu ver aqui o que é que a gente tem. Para amanhã a gente tem Microsoft, continuação, né? Vou botar aqui para vocês verem de novo, pode marcar esse nível, né? Microsoft amanhã, se quebrar esse nível, é a minha entrada, né? Deixa eu colocar até um alarme aqui, ok? O que eu vou fazer aqui? Esse é o meu plano número 1. Você tem que prestar também atenção aqui nesse nível. Olha como Microsoft criou esse nível aqui, ok? Então você tem que ficar aqui praticamente olhar esse nível e esse nível de Microsoft, porque essa que é a coisa aqui, se a gente quebrar esse nível, deixa eu mostrar pra você. Se a gente quebrar esse nível do Microsoft, ele vai fazer um gap fill, ok? Vai fechar todo esse gap aqui, que esse gap tá aberto. Esse gap foi do earnings que aconteceu aqui. Então esse é o primeiro, NBIS, continuação, mesma coisa, mesmo será se a gente continuar, já está acima desse nível, mas se a gente continuar amanhã a continuação, né? Tá vendo aqui, a gente acabou acima desse nível. O único problema que a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui para você ver. O único problema é o 50, né? Esse aqui é o 50,5. Esse 50 tá bem aqui e isso pode ser um problema amanhã. É 2 ou 5, 2 ou 5, aqui. Pode ser um problema amanhã, ok? Mas amanhã a gente vê isso. Quem é mais que a gente vai olhar amanhã? Starbucks hoje na verdade não fez nada. Qual o nosso potencial amanhã? Coca-Cola não fez nada esses dias. Teve o earnings aqui, mas praticamente não fez nada. Metal amanhã. Amanhã, continuação aqui, ok? Esse aqui, ó, é um A+ setup, ok? Se Meta quebrar esse nível amanhã, a gente faz um long do Meta e fecha esse gap. Isso aqui também tá aberto, é um gap. Ok? Tá aberto por 21. A gente vai comprar em 19, 18 e alguma coisa e 21. Isso aqui é o Metu, é o ETF do Meta. Você pode fazer Meta também, não é problema. O mesmo será, tá vendo? Aqui não tem problema, o mesmo será. O problema é que eu não gosto de fazer com esses estoques, porque seu dinheiro fica preso, então você não pode fazer outros trading, né? Por causa do
do valor do estoque, né? Amanhã, pessoal, a gente tem esse aqui. Também tá formando um setup muito bom. Deixa eu mostrar vocês aqui. Isso aqui é um triângulo, tem o flag, o triângulo. E o que a gente quer ver isso aqui amanhã é simplesmente isso aqui, né? É um break and go, né? É isso que a gente quer ver, né? Se a gente perder esse nível aqui, praticamente a gente foca em outro estoque. Mas esse é o setup para amanhã. Esse eu também fez o mesmo setup, mas eu não gostei muito. Mas de qualquer maneira, eu vou colocar aqui. Vamos colocar aqui. Se você quebrar esse nível aqui, esse é o seu nível, né? Praticamente a gente vai fazer isso. Mesma coisa, mesmo setup. Os setups são o mesmo. Então já tá aí. E a gente tem aqui esse DXCM, eu também gostei muito desse também, eu vi hoje também o earnings dele, mas o que eu gostei mais desse é isso aqui, ó, o fato de que ele tá, o diário tá, o daily tá uma coisa maravilhosa. Deixa eu colocar no weekly, olha só isso, tá quebrando esse level aqui do weekly level, né, que já tá aqui um tempo, né, vem desde aqui. Então isso aqui também, deixa eu até colocar isso aqui, ó. Então isso aqui também seria uma coisa que tem que prestar atenção amanhã, porque isso vai ser um trade muito bom, muito tranquilo, muito fácil. Que uma vez que você quebrar esse nível aqui, você vai atrair muitos compradores, ok? DXCM. Não tem nada aqui, Robolex. Se vocês quiserem amanhã, eu não vou tocar nisso porque é ilíquido para mim. Mas amanhã aqui, ó, bem fácil um trade aqui amanhã. Espera ele fazer um pop e você faz um short. Ou se ele vender bem na abertura, você pode fazer um short direto, não é problema. Mas o melhor aqui seria fazer um pop, né? Um pop, como fez aqui. Essa coisa aqui, esse é um pop, ok? Aí você entra aqui e deixa ele vender, ok? Se ele fizer essa mesma coisa amanhã, você faz a mesma coisa, short. Agora, se ele vender direto, é um pouco mais complicado, porque você não tem muito range, o estoque já vendeu muito, entendeu? Então, por isso que eu não... Talvez se eu não tiver nada para fazer amanhã, eu posso fazer um short nesse estoque, ok? O que mais que a gente tem aqui? Coinbase também vendeu, né? A gente tem que ver amanhã. Eu não conheço muito esse estoque, para te falar a verdade. Apple também vendeu, a gente tem que esperar amanhã. Fazer um short aqui na Apple é um pouco complicado, né? Porque é Apple, você sabe como é, os fundos sempre compram. Eu sabia que ele ia vender, isso aqui não teve muito segredo, porque, né, eles estavam comprando, né, antes do earnings. Então o estoque foi daqui para aqui, em algumas semanas, 25%. Então, simplesmente voltou onde estava, né? Eu acho, pra te falar a verdade, eu acho que ela vai ser ficar por aqui. Aqui tá o nível. Vamos fazer isso. Aqui tá o nível. Se a Apple segurar aqui, ele vai continuar. Se não, ele vai ter o encontro com o 50 MA que está aqui. Ok? Pessoal, só isso mesmo. Amanhã a gente fica com o olho aberto. A gente vê o estoque que vai dar a primeira oportunidade de fazer o trading. E aqui dá a oportunidade pra gente, a gente faz o trade e sempre lembrando, eu faço um ou dois trades já, é 1 hora e quando o mercado abre, 1 hora praticamente 10h30 eu já terminei e normalmente eu quero aproveitar, quero sair, quero fazer minhas coisas, ok? Pessoal, boa noite, espero que tenha aprendido, espero que tenha gostado, vai desculpando qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta, coloca nos comentários e fique com Deus, boa noite e nos vemos amanhã. Tchau.